Todas as vezes que você se depara com uma adversidade, normalmente ela tende a retirar de ti algo que você sequer imaginaria que tinha. Forças que você jamais imaginou que foi capaz de acessar. Nós precisamos entender que quando as tempestades vierem, onde quer que seja, em qualquer área de nossa vida, elas têm um único propósito: revelar em nós forças, capacitações que nós nem imaginávamos que tínhamos. Já ouvi de muita gente dizer: eu jamais imaginei que eu conseguiria vencer nesse ambiente. Eu jamais imaginei que eu teria habilidade para resolver isso. De que se eu tivesse sozinho, eu teria perdido. Mas eu não perdi porque Deus foi comigo. Então eu preciso que você tenha a sensibilidade de fazer a leitura, tá certo? Então eu vou te mostrar 4 tempestades, rapidinho, num resumo. Porque tem tempestade que vem na minha e na sua direção com uma única função: denúncia. Dizer para mim e para você que esse tipo de gente, esse tipo de comportamento, esse tipo de negócios, esse tipo de alianças não podem fazer parte de nossa história. Essa é a mensagem que a tempestade vem. Ela começa a chacoalhar o navio. Todo mundo tem medo. E quem é que está trazendo aquela tempestade? Um desobediente? Se tem uma coisa que precisamos ter o máximo de sensibilidade para identificar, é quando Deus está tratando alguém. Quando alguém estiver sofrendo, por favor, antes de se meter no sofrimento dos outros, descubra que tem alguém que ama mais essa pessoa do que você. E esse alguém é Deus. Antes de ajudar alguém, pergunte a Deus se é para você fazê-lo. Porque quando você se mete na vida de alguém que Deus quer tratar defendendo a pessoa, você vira o capitão do navio. Preste atenção. Está assim de gente, perdendo o que não precisa perder, porque não tem coragem de jogar fora aquilo que precisa jogar. Nós precisamos ter a sensibilidade. A tempestade veio. O que ela está querendo? Afundar meu navio? O que é? Será que ela tem o cunho de denúncia? Então o que é? É meu comportamento? Tá bom. O que é? O que está acontecendo para que eu enfrente tudo isso? Eles começam a jogar fora e perdem o que não precisa perder. A tempestade para quando eles jogam a carga fora? Não. Então, o capitão do navio começa a vasculhar seu navio. Porque nem sempre o que vai te levar para o fundo é fácil de enxergar. Está diante dos seus olhos. Às vezes o que vai te levar para o fundo é aquilo que você nem percebe, que está escondido. Tem gente com um comportamento tóxico e nocivo e sequer é capaz de identificar porque tem aquilo. Às vezes precisa de um profissional da área psicológica, porque se você não sabe o que te leva para o fundo, às vezes é aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela decepção. Lá em 1945, assim que a guerra acabou, e você guarda isso dentro de você. Você conhece alguém assim? Porque tem gente que parece cemitério de coisa ruim. Pois bem, tem tempestade que só vem para denunciar que tem algo dentro de você que precisa sair, porque o problema não vai embora sozinho. Primeira coisa do mundo, Ivan, é o seguinte, que eu falei para você que leva tanto tempo, é para você assumir responsabilidade sobre a tua vida. Eu assumi, mano. Assumi de verdade, sabe? E o que me conta, me conta qual foi a virada, Douglas? Ah, mano, a virada é o seguinte, né, cara? Porque como todo na vida... Mano, a virada nu e cru é Deus na parada. Deus. Mas eu sempre fiz as minhas vontades, Ivan. Sempre. E paguei um preço muito caro. Porque as minhas vontades não é de acordo com o que a sociedade acha correto. Se quiser, você tá afim de fazer alguma coisa, a pessoa breca. Mas ela tem vontade. Tá reprimida lá. Tem vontade. Ela quer largar um emprego que ela tem, mas ela não tem coragem. Ela não tem vontade. Ela não quer fazer uma coisa, mas ela faz para agradar alguém.
Então, assim, esses são grandes exemplos que você vai fazendo. Eu não... E olha, até pra gente começar nessa parte, pra você ver sobre assumir responsabilidade sobre a sua vida, você vai vir comigo aqui. A coisa que eu tô mais atento hoje é o mal disfarçado de bem. Porque o lado negativo é poderoso, Ivan Moré. É muito foda. E quando você subestima, sabe... porque você fala, principalmente as pessoas quando elas estão começando a se espiritualizar. Quando você começa o seu despertar, agora o mal virou especialista em usar o bem contra você. Especialista. Isso eu estou muito atento. Eu vou te dar um exemplo. É o mal disfarçado de bem, né? Disfarçado de bem o tempo inteiro e ele pega o trouxa exatamente no ponto fraco. Você atinge um ponto na tua vida, geralmente a pessoa quando ela chega no fundo do poço, ou quando ela se ferra legal em alguma coisa, ela começa a buscar uma ajuda maior. Então essa ajuda, geralmente quando a gente fala, né, eu sei quando a pessoa começa a buscar Deus, ela pede, ai meu Deus, me ajuda. Então nesse momento você começa a se espiritualizar, você carrega geralmente aquele sentimento de culpa muito grande, então você quer viver uma vida diferente. Então você começa a entrar nessa parada. Então quando você começa a seguir esses princípios, né, os princípios cristãos, os princípios